E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Judas. E eu queria pensar com vocês nessa tarde a respeito da nossa responsabilidade de perseverarmos na fé. É interessante, não sei se você já parou para ler a pastoral do boletim deste domingo. Existe um texto lá na frente do boletim que você deveria toda semana abrir o boletim para ler, né? E lá hoje nós somos lembrados da hostilidade que a Igreja do Senhor enfrenta no mundo, sempre enfrentou e sempre enfrentará. Somos lembrados das perseguições, do sofrimento que haveremos de passar por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O texto lá da pastoral do boletim nos lembra que não devemos temer o mal, nem também viver ansiosos quanto ao futuro. O texto nos instrui que precisamos ter cautela para não projetarmos os nossos medos, nem os nossos anseios nos eventos e exagerarmos aquilo que não existe. Judas ele está escrevendo uma carta para uma igreja que está vivendo no meio da hostilidade, da dificuldade. Nós não sabemos exatamente a quem ele escreveu, mas ele escreveu à igreja do Senhor. Por isso é considerado uma epístola universal, uma epístola católica. E ele escreveu encorajando aqueles irmãos a não desistirem da fé, a não abandonarem a fé. Pelo contrário, ele escreve à igreja, exortando a igreja a perseverar na fé, a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como ele diz no versículo 3. Nessa tarde eu queria convidar a sua atenção para os versículos 17 a 23 da Epístola de Judas, onde ele traz aqui ele expande essa ideia do que é perseverar na fé, do que é batalhar pela fé. E os versículos 17 a 23 nos lembra: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes o que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até aqui, eu queria convidar você nesse instante a mais uma vez nós orarmos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos permitiu viver e fazer neste dia, especialmente aqui neste momento de culto, que estamos reunidos em Teu nome, cantando, Senhor, a maravilha que é pertencer ao Senhor, cantando a glória que há em Ti, a beleza na Tua revelação. Nesse instante que paramos para ouvir a Tua voz, porque cremos, Pai, que quando lemos a Tua palavra e ela é exposta com fidelidade, nós não ouvimos a voz de um homem, nós ouvimos a voz do Senhor. Por isso te pedimos, Pai, fala ao nosso coração e enche-nos, Senhor, da Tua glória, pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor, que esse texto, Pai, possa diante dos nossos olhos ser descortinado e o entendimento dessa passagem, Senhor, possa ser aplicado às nossas vidas. Dá-nos graça para isso, Senhor, para vivermos conforme a Tua palavra, para vivermos no Espírito do Senhor. Nós oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Judas, ele escreve uma carta justamente com essa intenção. Não é diferente do texto que nós temos lá na pastoral do nosso boletim, um alerta ou um lembrete. Judas está fazendo isso com a gente na sua carta. Ele está convidando os cristãos, lá no primeiro século, a pararem e atentarem para o tempo em que viviam e não serem tomados de surpresa ou não viverem de modo romântico ou de forma ingênua no mundo. Nós vemos tempos difíceis. Aqueles irmãos naquele contexto também viviam tempos difíceis. E ele faz essa exortação a que os cristãos perseverem na fé, ou preservem a fé. Como? Vivendo piedosamente e defendendo o Evangelho, lutando vigorosamente em defesa da fé que eles receberam, da fé que lhes foi entregue. O principal interesse de Judas com a sua carta é animar a igreja, é animar aos irmãos, aqueles cristãos, a combaterem o falso ensino de seus dias, de que a liberdade que Cristo os tinha trazido, a salvação que Cristo tinha conquistado para eles, pela graça, não davam a eles licença para pecar, não dava a eles a libertinagem para as suas vidas, como alguns estavam pregando naquele contexto. Judas traz um alerta e conclama a igreja dos seus dias a perseverar, a permanecer na fé.
Se você olhar para a carta, que é bem curta, lá no início da carta, Judas ele está convocando a igreja a batalhar pela fé, como eu já citei no versículo 3, quando ele diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por que Judas faz isso? Ele diz no versículo 4, visto que havia se infiltrado no meio da igreja falsos mestres dissimuladamente, e eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. O verso 4 é muito claro, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios é a qualificação que Judas traz para esses homens, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, este é o propósito da carta que está diante de nós. E Judas, então, convida esses irmãos a batalharem. A certos homens que foram chamados aqui, ele convida a igreja a batalhar, mas ele convida a igreja denominando essa igreja, lá no versículo número 2, quando ele diz, no versículo 1, aqueles que foram chamados, amados e guardados. São esses que são chamados a perseverar na fé e a batalhar pela fé. Ele diz aqueles que foram chamados, e esse chamado é aquele chamado eletivo de Deus. Aqueles que foram amados salvificamente, é o que Judas está lembrando, pelo Pai. Aqueles, como nós vimos aqui há 15 dias, quando eu compartilhei o texto de Judas 24 e 25, aqueles que estão guardados no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lembra essa ação de Deus, ele lembra que é Deus quem preserva o seu povo, mas como nós vimos naquela ocasião, Deus é quem faz o seu povo perseverar, Deus é quem preserva o seu povo, Deus é quem cuida do seu povo, mas Judas não leva o povo a viver uma vida de ócio, de preguiça ou alheios à realidade. Ele lembra a esses irmãos a sua responsabilidade como cristãos, ele lembra aos seus irmãos essa responsabilidade como eleitos, como salvos, como guardados, como vocês têm que viver. Então ele ensina para a gente nessa carta, mas antes de ensinar isso, ele faz ele desmascara esses falsos mestres. Ele descreve o caráter desses falsos mestres nos versículos de 5 a 16, que eu não vou ler aqui com vocês, mas eu queria recomendar que depois você parasse e lesse, porque ele fala do iminente juízo que essas pessoas sofrerão, como ele fala que eles já estão derrotados, e ele descreve esses irmãos comparando-os a atos de juízos que já haviam acontecido na história, como aqueles judeus que saíram do Egito sob a liderança de Moisés e não perseveraram na fé e foram entregues à condenação no deserto, como os anjos que não guardaram o seu estado original ao lado de Deus, mas se rebelaram contra o Senhor e foram julgados. Eles como Sodoma e Gomorra, que não perseveraram, mas eles profanaram o nome do Senhor e também foram julgados. Assim são esses falsos mestres. Então Judas convida a igreja a batalhar, mas lembra que a batalha já está ganha. Mas mesmo assim, aqueles irmãos não deveriam viver relaxadamente. Ele encoraja, perseverem na fé. E aí é o texto que está diante de nós. Os versículos de 17 a 23. É agora nesta porção que de forma pastoral, ele se dirige diretamente àqueles que ele está exortando, aos seus leitores, aos seus ouvintes e a nós aqui nessa tarde. E ele diz como é que esses irmãos deveriam perseverar na fé em meio a tempos difíceis, em meio à nebulosidade conceitual que existe no mundo, como os crentes devem viver também na era pós-moderna, esse texto nos ensina. Por isso eu queria convidar vocês a meditarmos juntos aqui nessa tarde sobre o tema perseverar na fé, e entender como é que aqueles irmãos ameaçados pelo falso ensino e por toda hostilidade, eles deveriam perseverar na fé e aprendermos com essa porção, tirarmos dela o princípio que é ensinado, para nós também, nos tempos difíceis que vivemos, nessa pós-modernidade de verdades líquidas e voláteis, nós pudéssemos ter os nossos pés firmados na verdade e no Evangelho, e não sermos assolados por essa forma de pensar pós-moderna. Como nós deveremos perseverar na fé? Judas nos ensina, versículos 17 a 19. O parágrafo é iniciado fazendo um contraste com o que ele havia dito anteriormente, com aqueles que já estão entregues para um juízo iminente, para um juízo certo. Ele usa uma conjunção adversativa para mostrar esse contraste que deveria existir entre a postura daqueles falsos mestres, ditos no versículo 4, e os que serão ditos nos versículos 19
eles, vós porém, é como ele abre o texto do versículo 17. Ao contrário dessas pessoas, ao contrário daqueles que mitigam a verdade, ao contrário daqueles que facilitam a graça ou diluem a graça num comportamento promíscuo e libertino, vocês porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são estes os sensuais, são estes os que não têm o Espírito. Como perseverar na fé? Judas nos ensina aqui, apegando-se à palavra. Ele usa essa conjunção para mostrar esse contraste que deve haver entre o comportamento daqueles que diluem a palavra de Deus, que desconstroem a palavra de Deus, que abandonam a palavra de Deus, para mostrar a postura daqueles que perseverarão, daqueles que permanecerão fiéis. Ele diz, apeguem-se à palavra. Ele exorta seus leitores a lembrarem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, porque os apóstolos haviam dado uma profecia, e nós lembramos, nós entendemos por essa fala de Judas, primeiro, que já existia aqui um ensino apostólico definido naqueles dias de Judas, já havia uma porção ali preservada e tida como palavra de Deus, como escritura, que fora proferido pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Já existia toda a Escritura nos dias de Judas. Isso fica claro na fala do versículo 3 e agora no versículo 17. Já existia uma Escritura preservada. Não foi, como alguns acusam, não foi a Igreja Católica que definiu o cânon, não foi Constantino que definiu o cânon. E sim, eles fizeram isso e definiram, mas foi eles que disseram que era a palavra de Deus. Porque isso foi sendo construído, a igreja foi recebendo o Espírito apostólico, e esse considerado a igreja daqueles dias, que receberam a palavra das mãos dos apóstolos, eles disseminavam essa palavra, e esse disseminar da palavra, essa aceitação da palavra por parte dos primeiros cristãos, era o que também autenticava essa autoridade do texto. Judas diz, lembrem-se do que fora dito, batalhem pela fé, que de uma vez por todas foi entregue a vocês. Então já existia um conceito do que é Escritura, como Pedro fala, se referindo aos escritos de Paulo na sua carta. As escrituras do apóstolo Paulo trazem traços de difícil compreensão. Eles reconhecem que aquilo que aqueles irmãos proferiam era a palavra de Deus, como o próprio autor aos Hebreus defende lá no capítulo 2, no versículo 4, dizendo que as palavras pregadas pelo Senhor Jesus Cristo, posteriormente foi também proferida por aqueles que a testemunharam, por aqueles que a ouviram e também pregaram. Então aqueles irmãos, em primeiro lugar, já carregavam isso na mente deles, de que aquilo que era ensinado pelos apóstolos era a palavra de Deus, era o ensino escriturístico, era a própria revelação de Deus, como o próprio autor aos Hebreus diz no capítulo 1. Deus falou de muitas formas aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos fala pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que é o esplendor exato e a expressão exata do ser de Deus, que trouxe à existência todas as coisas. Então ele mostra a autoridade que há no ensino apostólico. Mas essa expressão do versículo 17, lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, também nos ensina outra coisa. Nos ensina a respeito do autor dessa carta, Judas. Mostra que Judas não era um dos apóstolos, não era aquele apóstolo que veio a tropeçar, como alguns advogam por aí. Nos ensina que ele se vê distinto do colegiado apostólico. Ele não fala, lembrem-se das palavras que nós, os apóstolos, proferimos. Não, eles lembrem-se das palavras proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está fora desse colegiado, mas ele é tido como autoridade, e aí a autoridade da carta é discutida em toda a história, mas ela é aceita e reconhecida já nos séculos iniciais da história cristã, porque Judas se identifica aqui como um outro, que não era também um dos apóstolos, mas era autoridade na igreja cristã. No versículo ele se identifica como irmão de Tiago. Tiago, aquele de Atos capítulo 15, que lidera o concílio na igreja de Jerusalém, que manda carta às igrejas da Galácia, mostrando qual deveria ser o comportamento daqueles gentios que se convertiam ao cristianismo. Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele não arroga para si o título de irmão, me ouçam porque eu sou irmão do Senhor. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, e ele toma Tiago como líder para se identificar, irmão de Tiago. E eu estou aqui para servir a igreja. E durante a história essa carta é discutida por muitos teólogos, mas quando chega agora na reforma, todos os reformadores, eles, igual os pais da igreja, tomam a carta de Tiago como também palavra de Deus, como contendo um ensino precioso, semelhante ao segundo capítulo da segunda carta de Pedro, que discute a respeito dos falsos mestres. Essa é a única carta do Novo Testamento que dá muita atenção
a essa batalha e desafia a igreja a essa perseverança. Então, Judas aqui deixa claro que não é um deles, que não era um apóstolo. E ele lembra, nós precisamos lembrar quem eram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, nós lembramos quais são as prerrogativas de alguém para ser um apóstolo. E lá em Atos 1, 21 e 22 diz que é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, de todo o tempo que o Senhor Jesus Cristo andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que de entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Os apóstolos eram essas testemunhas da ressurreição, que acompanharam o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então Judas diz, eu não sou um desses, porque Judas conhecia qual era o seu testemunho naqueles dias. Ele era um daqueles que achavam que Jesus estava ficando louco e que só veio a crer após a ressurreição. Então ele não se vê como um dos apóstolos. Ele então faz uma citação, ele então se lembra do que aqueles irmãos tinham que lembrar. Eles tinham que se apegar à palavra. Por quê? A palavra já havia trazido um alerta. Ele diz que lembre-se das palavras proferidas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, porque lá havia um alerta quanto ao que vocês estão vivendo. No último tempo, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. O versículo 18 aqui é uma referência de fato ao ensino do apóstolo Paulo, ao ensino do apóstolo Pedro, ao ensino do apóstolo João, que nós encontramos na própria Escritura. Se você for ler a sua Bíblia, e for lá em Atos capítulo 20, você vai ver o apóstolo Paulo instruindo aos irmãos de Éfeso, por exemplo. E lá em Atos 20, versículos 29 e 30, Paulo diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho do Senhor, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos deles, ou atrás deles. Então Paulo já tinha feito esse alerta. Paulo tinha feito esse alerta também escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Paulo diz a Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infaltados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe entretanto o poder, foge também destes. Então havia um alerta e aqueles irmãos conheciam esse ensino apostólico. O que Judas faz? Lembrem-se do que fora dito. Judas não traz uma nova revelação. Judas não precisou de um sonho para saber como ele tinha que se portar naquele contexto. Ele precisava lembrar do ensino que existia já no meio da igreja, que Pedro também tinha ensinado. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, Pedro diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então já existia um ensino, já existia um conselho para a igreja. O que é que Judas recomenda àqueles irmãos? Lembrem-se do ensino, apeguem-se à palavra, batalhem pela palavra que vocês receberam. E depois de lembrar essa profecia que os apóstolos tinham feito, esse ensino que os apóstolos tinham dado, Judas identifica melhor quem são esses falsos mestres, que dificultarão os dias da igreja. Ele diz no versículo 19, são estes os que promovem divisões, são estes os que trazem problemas para o seio da igreja, são estes que não se submetem às autoridades, são estes que estão buscando o ensino além da Escritura, para perverter os crentes verdadeiros, são estes que estão atrás de novas revelações porque não estão satisfeitos com a palavra, são estes que semeiam contendas entre vós, os quais o Senhor já tem alertado, tenha cuidado com essas pessoas, que o Senhor abomina pessoas, que semeia contendas, que promove divisões no meio da igreja. Lá em Provérbios somos instruídos quanto a isso. 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. E a 7ª coisa é aqueles que promovem divisão entre os irmãos. Jesus está lembrando, esses falsos mestres, eles surgem do meio da igreja, eles estão no meio da igreja, como os apóstolos já tinham dito. E qual é o caráter deles? Qual é a ação deles? Eles são pessoas promotoras de intrigas, são pessoas que não promovem a paz, eles promovem divisões no seio da igreja, mas não somente isso, como ele tinha dito no versículo 4, eles são sensuais, aquelas pessoas que usam da liberdade trazida pelo Evangelho para
provocar e disseminar libertinagem sexual mesmo. Eles são essas pessoas sensuais que usam e se entregam à promiscuidade. Ele está dizendo isso no versículo 19, mas não somente isso. Essas pessoas, elas não têm o Espírito de Deus. Por isso que elas se comportam assim no meio da igreja. São aquelas lá de Mateus capítulo 7, Jesus ensinando no Sermão do Monte, que pelo fruto vocês conhecerão que árvore é, se eles são verdadeiros ou não. E ele diz, lá no último dia, quando essas pessoas que dão um mau fruto, que não são verdadeiramente cristãos, se apresentarem diante do Senhor e o Senhor os condenar, eles vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós desfrutamos da vida comum da igreja. Em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós profetizamos. E o Senhor Jesus Cristo dirá a esses que não têm o Espírito dele, apartai-vos de mim, vós que praticam ou estão entregues à iniquidade. Essas mesmas pessoas que estavam ali, dissimuladas no seio da igreja, impedindo e trazendo tempos difíceis para a fé daqueles irmãos, e levando alguns à queda, levando alguns à ruína. Judas está dizendo, irmãos, nós precisamos perseverar naquilo que nos foi entregue, nós precisamos nos apegar à palavra. E olha que é interessante, que aqui era uma opressão intelectual, era uma perseguição intelectual. Mas quando os hebreus estavam enfrentando, nesse mesmo período, ou próximo a esse período, uma perseguição de morte, a carta aos hebreus vai trazer alerta parecido. Apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas pelo Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, verso 1 de Hebreus. Apeguemo-nos a essa confissão, Hebreus capítulo 4, versículo 14, com mais firmeza a confissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 11, 12, 13, ele vai dizer mais uma vez, irmãos, apeguem-se à palavra, para que eu não precise ensinar a vocês novamente as verdades elementares da fé. E ele vai continuar, trazer essa exortação, para que os irmãos se apegassem à palavra, para que eles não desistissem no meio do caminho. Então Judas mostra que Deus preserva o seu povo, mas existe uma responsabilidade para o povo de Deus. O povo precisa usufruir dos meios de graça que o Senhor nos dá, e um deles é a própria palavra de Deus. Então, vivendo em tempos difíceis, vivendo o perigo de sucumbirmos na nossa fé, de abandonarmos as verdades, Judas vem lembrar, apeguem-se com mais firmeza à palavra. Este é um dos mecanismos que temos para perseverar na fé. Mas não somente isso, o texto vai desenvolver o seu raciocínio, Judas vai continuar o seu argumento, ensinando aqueles irmãos que eles deveriam perseverar na fé, lembrando-se do ensino apostólico, como nós também hoje, se quisermos perseverar na fé, precisamos nos apegar à palavra, porque temos visto muitos crentes sucumbirem e adotarem muitas práticas estranhas ao Evangelho. Por quê? Porque tem se distanciado do ensino apostólico, tem se distanciado da palavra de Deus, mas ele também nos ensina, versículos 20 e 21, que não somente isso. Ele diz no versículo 20, vós, porém, a mesma ideia, mas agora trazendo um contraste com o versículo 19, com aqueles que provocavam divisões, com aqueles que eram sensuais e com aqueles que não têm o Espírito, os irmãos estão sendo ali desafiados, aqueles amados novamente, porque esse termo amados vai sempre lembrar essa eleição de Deus, essa salvação de Deus. Vocês, ele vai dizer, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu acho fantástica a construção desse argumento de Judas, porque aqueles irmãos não deveriam subestimar aquela situação. Eles não deveriam viver de forma romântica, achando, não, está tudo bem, uma vez salvo, salvo para sempre, vamos ver aqui de modo preguiçoso, de modo relaxado, ler a Bíblia para quê se eu já sou salvo, orar para quê se Deus já conhece meu coração, congregar para quê se eu posso adorar de casa e assistir o culto pela internet. Judas vem lembrar aqui algo que é importante, que aqueles irmãos não poderiam relaxar. E como é que ele faz isso? De que a vida cristã não pode permanecer estagnada. Se isso acontecer, o resultado seria desastroso, Judas está dizendo. Eles deveriam perseverar guardando-se no amor. Como é que isso se daria? Como é que eu posso me guardar no amor, se é Deus quem preserva a fé em mim? Como diz o versículo 24, aquele que é poderoso para vos salvar e vos guardar de tropeços e vos apresentar imaculados diante da sua glória. Jesus traz uma responsabilidade sobre o indivíduo, eles guardem-se no amor. Naquele mesmo amor que Paulo vai lembrar para a gente, lá em Romanos capítulo 8, dizendo que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Da perspectiva de Deus para o homem, nada pode atingir esse amor de Deus para com o homem. Nada nos separa do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem outras criaturas, nem fome, nem nudez, nem morte. Nada nos separa do amor de Deus. Mas Judas lembra aqueles irmãos, guardem-se no amor. Esta é a frase principal nesses dois versículos, 20 e 21.
porque todas as outras me dizem como é que eu posso me guardar no amor. Esses gerúndios que aparecem aí. E ele vai dizer para a gente como é que eu posso me guardar no amor. Ela vem cercada, a recomendação de guardar-se no amor, vem cercada de recomendações bem práticas para a vida, que contribuíram para essa perseverança, que fazia essas pessoas caminhar nessa perseverança. E quais são essas recomendações práticas que Judas traz? Para que esses irmãos possam permanecer guardados no amor do Senhor. Ele diz no versículo número 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé, nós temos muitas vezes apenas como um mero assentimento intelectual, aqui no coração, aquele sentimento de confiança, né? Eu creio, não é assim? Mas Jesus está falando de uma fé que é um conjunto de verdades, que foram entregue. Ele está falando de uma fé que deveria ser lembrada. Lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos. E agora essa mesma fé que fora entregue e que deveria ser lembrada, ele está dizendo, edificando-vos nela. E a ideia de edificando-vos nós conhecemos muito bem. A ideia de construir, a ideia de lançar os alicerces, e o alicerce é Cristo. E sobre esse alicerce nós irmos construindo, pondo tijolo a tijolo, crescendo em entendimento, crescendo na prática dessas verdades que nos foram entregues. Jesus mostra que esse é o caminho para que possamos guardarmos-nos no amor do Senhor. Eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso conhecer essa fé. E nós erramos muitas vezes quando não nos disciplinamos no conhecimento dessa fé. Nós erramos muitas vezes quando entregamos essa responsabilidade de edificarmos-nos apenas nas mãos dos outros e queremos apenas nos sentar de frente a uma televisão, ou de frente ao computador, ou de frente do celular ou um tablet, e apenas dizer que os outros façam por mim. Eu não mais pego a Bíblia, eu não mais manejo a palavra de Deus, eu não mais gasto tempo orando e lendo a Bíblia, e deixo apenas que os outros me digam. E Jesus está lembrando aqueles irmãos que eles precisavam crescer e amadurecer na fé. Usar os sermões é uma bênção, mas eu tenho a minha responsabilidade pessoal de me dedicar na leitura da palavra, de buscar o entendimento da palavra. E esses sermões, esses teólogos são auxílios dados por Deus para o meu progresso, para a minha responsabilidade individual. Judas está lembrando aqui aqueles irmãos que eles deveriam se apegar à palavra, como eu já disse anteriormente, e lê-la diariamente, e buscar o entendimento, estudá-la sistematicamente, lê-la em sequência, e não usar a Bíblia como um horóscopo de Deus, e na manhã do dia você abre a Bíblia e tira aquele texto e vai ler uma porção solta, que muitas vezes você não consegue alcançar o entendimento dela. Ele está lembrando a nossa responsabilidade individual, de conhecer a palavra, de estudar a palavra individualmente, mas não somente isso. Ele lembra que além de edificarmos-nos na fé santíssima, nós devemos orar no Espírito Santo, que é um outro meio de graça que Deus nos dá para nos guardarmos no amor. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso todo o tempo durante seu ministério terreno, que enquanto o noivo estivesse presente, os discípulos não precisavam orar, mas quando o noivo partisse, ele teria esse mecanismo. Ele diz isso em João capítulo 14, naquelas palavras de consolação, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu vos concederei, será concedido a vocês. Ele nos estimula a oração. Ele se apresenta para a gente como um modelo de oração. E oração é esse meio de graça. Oração é um meio que Deus usa para comunicar ao seu povo as suas bênçãos, a sua graça, o fortalecimento, a perseverança. E o que é orar no Espírito? E essa expressão leva muitos à loucura. E muitos acham que orar no Espírito é cair no Espírito, como nós temos visto nos nossos dias. É sair rosnando no chão, feito um animal, ou falando palavras desconexas, que não tem nenhum entendimento para quem fala ou para quem ouve. Não é isso que é orar no Espírito. Orar no Espírito é o que é dito para a gente lá em João capítulo 4, aquela mesma adoração, conscientes de que é no Espírito que nós somos conduzidos à presença de Deus, como diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é na dependência do Espírito e sob a orientação do Espírito, pronunciando palavras que são verdadeiras, palavras que se conformam com a verdade de Deus. É assim que você e eu, nós podemos orar no Espírito. Orar no Espírito não diz respeito a gritos, não diz respeito a zombarias, não diz respeito a alarido, não diz respeito a quedas, a estremecer ou a coisas afins. Orar no Espírito é ter a consciência de que é o Espírito quem me assiste nas minhas incompetências e inabilidades. É o Espírito quem me conduz à presença de Deus. É o Espírito quem intercede por nós. Mas não somente isso, como eu posso me guardar no amor, eles edificando, orando. E aí o terceiro, versículo 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como diz o autor aos Hebreus, que a esperança é a âncora da nossa alma. A esperança em Cristo é o que nos faz permanecer firmes nele. O autor está lembrando isso, que a nossa esperança deve estar sendo cultivada pela leitura e pela oração, mas nós devemos esperar e não perder de vista, como nos dias de Pedro.
Alguns estavam achando que estava demorando e abandonaram a esperança. Mas os Tessalonicenses, quando Paulo escreve, reconhece de Deus a eleição deles porque eles tinham uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que mecanismos nós temos para perseverar? Ele diz, primeiro, lembrem-se da palavra. E agora, guardem-se no amor, estudando a palavra, orando e esperando. Faz parte da nossa vida cristã, a esperança. Nós fomos salvos para uma santa esperança, uma esperança que é contrária à nossa natureza, uma esperança que é contrária à realidade. Nós esperamos contra a esperança, como diz o apóstolo Paulo falando a respeito de Abraão. Mas é nessa esperança que devemos permanecer. Então, Judas está dizendo à igreja, perseverem na fé, como? Primeiro, lembrando-se da palavra, apegando-se à palavra. Segundo, guardando-se no amor. Mas em terceiro e último lugar, versículos 22 e 23, ele nos mostra como nós devemos perseverar na fé. E aqui vem um aspecto dessa perseverança, ou uma responsabilidade, uma exortação dentro dessa esperança, que muitas vezes nós negligenciamos. Olha o que diz o versículo número 22. Ele diz, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse texto, aqui em português, essa tradução, ela não favorece muito a ideia tríplice do pensamento de Judas, porque Judas escreve tudo em 3 pontos. Não sei se você já prestou atenção nisso. Aqui, quando nós lemos na Nova Versão Internacional, que é outra tradução em português, ela nos favorece essa tríplice argumentação de Judas, quando ele diz assim, os que estão na dúvida, a outros salvem arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem a misericórdia em temor. Ele se refere aqui, as últimas orientações de Judas são quanto ao exercício da misericórdia, quanto à compaixão que deve haver em nossas vidas, em nosso coração, enquanto perseveramos na fé. Nós devemos ser pessoas compassivas, como o próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos lembrado, lá no Sermão do Monte. Judas não está ensinando nada novo, ele está lembrando, como o que eu quero fazer aqui nessa tarde, não quero ensinar nada novo a vocês. Eu quero lembrar o que já nos fora ensinado pela palavra de Deus. E esse lembrete é o que está aqui diante de nós. São instruções quanto ao tratamento de 3 grupos de pessoas que estão ali no meio da igreja. O primeiro grupo de pessoas são crentes que estão na igreja, mas que estão ouvindo o ensino dos falsos mestres e está, assim, simpatizando com esse ensino. Eles estão na dúvida, será que é mesmo? É igual aqueles grupos de crentes que estão na igreja pós-moderna, ouvindo as muitas vozes ideológicas dos nossos dias, e estão na dúvida se o evangelho é suficiente para a sua vida. E pensa, será que eu não preciso pleitear a causa das mulheres? Será que eu não preciso entrar numa ideologia e também me tornar um defensor dos animais? Será que eu não preciso também adotar uma postura ideológica e tomar uma bandeira ideológica para a minha vida? Existem muitas pessoas que estão nesse dilema nos nossos dias, como existiam crentes, naquele contexto de Judas, que estavam em dúvida por causa daquela pregação falsa, de que a graça de Deus dava espaço para uma vida de pecado, de que Cristo não era de fato o Senhor, e tinha alguns que tinham aceitado o Evangelho e estavam ali. O que Judas diz àqueles irmãos? Tenha compaixão desses. E essa compaixão não é só dizer, coitadinho, está em dúvida. É instruí-los, é mostrar a eles a verdade, é tentar ganhá-los da dúvida para o Evangelho. Mas ele não fala só do grupo dos que estão na dúvida, ele fala dos outros, como diz a Nova Versão Internacional. Outros salvem, arrebatando-os do fogo. Talvez Judas esteja se referindo àqueles que já estão chamuscados pelo fogo da condenação, ou àqueles que estavam enfeitiçados, em perigo pelas paixões sexuais, que talvez já tivesse ouvido, a dúvida já tivesse ganhado espaço, e o que era dúvida se tornou certeza. Eu posso sim me entregar à promiscuidade, eu posso sim abandonar Jesus, e alguns já estavam ali, sendo chamuscados pelo falso ensino, tocados pelo falso ensino. Judas diz o quê? Nos nossos dias, nas redes sociais, a gente vê o que os crentes fazem uns com os outros. Eles praguejam e condenam e botam do inferno para dentro qualquer um que tem uma postura um pouco divergente da minha. Quiçá aqueles que têm uma postura totalmente divergente da minha. Judas diz, tenha compaixão dessas pessoas. E quando eu digo compaixão, não é dizer, pobrezinho. Essa é uma falsa compaixão. A compaixão verdadeira, a misericórdia verdadeira, é aquela ilustrada por Jesus, quando ele conta a história do samaritano, que havia um judeu caído no caminho, que tinha sido assaltado e estava quase à morte. E aí passou um judeu, um levita, passou um sacerdote, passou de lá, viu que não teve pena, mas não se aproximou. Mas vinha por ali um inimigo deles, um samaritano.
E quando viu aquela pessoa, teve compaixão dela e se aproximou dele, cuidou dos ferimentos, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, pagou a sua diária, foi embora e disse: gastar mais quando eu voltar, eu pago a diferença. Isso é compaixão. E Jesus está dizendo: tenha compaixão dos que estão em dúvida, tenha compaixão daqueles que já estão ali, sendo chamuscados, arrebatados, foram arrebatados pelo fogo, tomem eles do fogo. E ele manda ter compaixão até daqueles falsos mestres. Mas essa compaixão é diferente. Quando ele diz no versículo número 23, salvai-os do fogo, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos. Mas veja que tem uma observação: em temor. Como assim? Detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele toma uma figura lá do Antigo Testamento dos sacerdotes, daquelas regras de purificação e de pureza. Por exemplo, se tocasse num animal morto, ele estaria impuro, ele deveria se lavar, trocar de roupa, ficar tantos dias fora do arraial. Se a roupa do sacerdote tocasse na carne do sacrifício, ele estaria impuro. Então, ele teria que banhar o seu corpo, trocar de vestes e passar tantos dias fora do arraial. Então, é essa mesma figura que Jesus está tomando. Tenha compaixão dele, mas cuidado que no exercício dessa compaixão você não seja tomado por esse falso pensamento, por essa ideologia, por essa forma de pensar, que tem acontecido a muitos jovens cristãos nos nossos dias. Quando ouvem um discurso e seus amigos estão sendo iludidos por essas ideologias, ele resolve ter aquela postura afável, amável, compassiva, e se aproxima daquele que está iludido pelo falso ensino e diz: tá, eu entendo como você pensa, e começa a tentar ganhá-lo. Mas ao invés de ganhá-lo, ele se perde, porque ele não foi temente, ele não teve respeito pela circunstância, ele se entregou àquele momento, como alguns fazem hoje em nome daquela famosa empatia. E sejamos empáticos com os que são diferentes. E alguns cristãos, em nome de uma empatia e de ser um cristão legal, abrem mão de verdades que são essenciais para a gente, para ter um diálogo com o mundo, para ter um diálogo com a ideologia, e quando vê, já está longe. Já se perdeu, já abandonou as verdades essenciais. É isso que Judas está dizendo. Tenham compaixão, mas tenham cuidado. Detestem o comportamento, detestem a roupa, detestem tudo o que eles ensinam e tente demonstrar o ensino verdadeiro. Vê, assim, aqueles irmãos eles estavam sendo ensinados. Judas está destacando aqui um aspecto desse perseverar, que é o exercício da compaixão. O olhar para o próximo, não com um olhar de juízo severo, como nós fazemos hoje. E as redes sociais promovem isso, porque a gente está atrás da nossa tela, não estamos cara a cara, a gente tem coragem de dizer tudo, e de julgar as pessoas, e de condenar as pessoas. Mas é a igreja dos nossos dias, que vive nesse tempo difícil, que estamos sendo animados à compaixão, como o Senhor Jesus Cristo ensinou, a gente ser compassivo para com o próximo. Ele ensinou isso no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Quando ele lembra para a gente que nós devemos ser humildes de espírito, mas na frente ele manda a gente ser pacificador, a gente olhar para o próximo, ser manso. Então, é nesse aspecto que nós precisamos olhar. Faz parte do meu perseverar na fé, ter compaixão dos que se perdem, ter compaixão daqueles que estão na dúvida, ter compaixão daqueles que estão seduzidos pelo falso ensino, e não ir de voadora, como dizem os jovens, e destruí-los de uma vez por todas e entregá-los ao diabo. Sim, chega um momento que se faz necessário, como Mateus ensina lá em Mateus 18, como Jesus ensina. Quando aqueles que são exortados 1, 2, 3 vezes não dão ouvidos, considera ele como um pagão, considera ele como alguém que não quer saber de Deus de verdade. Mas deve haver o exercício da compaixão até aquela pessoa resistir até o fim e permanecer no erro e no engano. Então, irmãos, essas verdades, essas palavras de Judas aqui, nos versículos de 17 a 23, elas parecem para a gente um grande desafio. E eu queria aqui, diante dessas palavras, lembrar e trazer para nós aqui algumas oportunidades de praticarmos essa palavra que nos foi apresentada, esse texto de Judas de 17 a 23. Em primeiro lugar, eu queria trazer como um desafio para a igreja, para nós que vivemos esses tempos difíceis. Lembrem-se do ensino apostólico. São essas as palavras de Judas. O que eu quero dizer para vocês, a nossa fé não é um galho desprendido de uma árvore. Não, a nossa fé está apegada a uma árvore, ela faz parte de uma árvore. Nós precisamos lutar no tempo presente, conscientes do que pelo que lutamos. Não é uma luta desferindo golpes no ar. Nós precisamos conhecer a nossa fé. E a gente acha que a nossa fé é esse galho que surgiu lá no século XVII, mas só que não. A nossa fé é bem antes, no século XVI. A nossa fé vai bem antes. A nossa fé remonta a Adão lá no Éden. A nossa fé remonta a Abraão. A nossa fé remonta a Moisés, a Davi, a aqueles que viveram o período intertestamentário, a Cristo, a Paulo, aos apóstolos.
aqueles irmãos que viveram lá na Idade Média, eles lutavam pelo cristianismo, e essa fé chegou até nós, mas muitas vezes nós pensamos que a nossa fé é apenas o galho da igreja presbiteriana, o galho da reforma. Não, nós precisamos conhecer a nossa fé. Se nós não conhecemos a nossa fé, se nós não nos entregamos a essa fé, conhecendo bem a doutrina dos apóstolos, e como essa fé chegou até nós corremos riscos de sucumbir. Nós corremos risco, sim, de abandonar o barco. Por isso, o meu desafio para vocês aqui nessa tarde é: apeguemo-nos à nossa fé, conheçamos a nossa fé, mas não somente isso. O alerta aqui é muito claro, no versículo número 21, guardai-vos no amor. E eu queria lembrar dessa responsabilidade que Deus traz para mim e para você, de guardarmos-nos neste amor, que existe o aspecto da responsabilidade humana, da responsabilidade individual na perseverança dos santos. Deus é quem preserva o seu povo, mas Deus deu ao seu povo responsabilidades, que são meios de graça, que são prazerosas. O ler a Bíblia, o orar, o congregar, o esperar, são meios que Deus nos dá de permanecermos guardados neste amor. Então faz parte dessa nossa responsabilidade. Pelo uso, fruto dos meios de graça, o cristão é fortalecido, é capacitado, é animado a permanecer nessa fé que nos foi entregue. Mas por fim, eu queria lembrar desses versículos 22 e 23, a compaixão. Pratiquemos a compaixão, irmãos. Quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, não sei se você olha para o seu redor, aqui na primeira igreja, e vê todos os seus amigos de infância aqui na igreja, que frequentavam a igreja junto com você. Você lembra deles? Você os vê aqui ao seu redor? Você se lembra de seus amigos da adolescência, que frequentavam a mesma igreja que você? Eles continuam na fé? Muitas vezes nós não vemos as mesmas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nós nunca nos preocupamos com elas. Nós nem nos lembramos delas. Sabe por quê? Nós somos o exército que mais deixa soldados caídos para trás. Nós não nos preocupamos com os nossos irmãos feridos, com os nossos irmãos na dúvida, com os nossos irmãos que somem da congregação. Nós não vamos atrás. Nós não queremos saber como eles estão. Nós não amamos de verdade, porque uma demonstração de amor é a compaixão. Então eu queria desafiar a igreja a sermos mais misericordiosos com os nossos irmãos mais fracos, com os nossos irmãos que não tiveram o mesmo comportamento diante da perseguição, diante do falso ensino, diante da dificuldade, diante do sofrimento, que carecia do nosso apoio, do nosso suporte. E nós muitas vezes nos portamos como alguém simplesmente severo e sem misericórdia. Não lembramos da mesma coisa que nós carregamos, que é a fraqueza da humanidade. Eles também são humanos. Eles também são pecadores, eles também carecem da glória de Deus, que é algo que nos une e que devia nos levar a uma maior demonstração de compaixão e de amor uns pelos outros. Mas nesse domingo, que é um domingo especial, é o dia dos avós, né? E os vovôs estão em casa sem poder participar da congregação, alguns sem poder encontrar com os seus netos, que eu não sei como é que estão as famílias. Tenham compaixão dos vovôs também. Vamos lembrar disso, demonstrar amor, demonstrar cuidado, carinho com os irmãos mais velhos da igreja, e sermos essas pessoas compassivas, principalmente nesse tempo difícil, fazendo uma ligação, mandando uma mensagem, demonstrando carinho, demonstrando a ideia de corpo, a ligação que há entre nós, que suplanta todas as diferenças humanas, como nós pensamos ontem com os jovens. O Evangelho é maior e mais forte do que tudo. Nós precisamos nos apegar cada vez mais a essa palavra. Irmãos, e ouvindo essa palavra, e vendo diante de nós a mesa posta, eu queria emendar uma coisa com a outra, porque a ceia do Senhor é a encenação de tudo isso que a gente viu aqui, de toda essa obra que Cristo fez por nós. A gente agora vê fisicamente no pão e no vinho, num pão que é a figura e que é o próprio corpo de Cristo nesse instante, e de um cálice que é o próprio sangue de Cristo derramado em favor deste povo, amado, chamado e guardado. Cristo deu sua vida por nós, e nós temos a oportunidade de hoje, depois de ouvirmos a palavra exposta, participarmos do sacramento. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, aí no seu lugar, e com atenção nos apegarmos a essa prática, a não deixarmos sucumbir, a não perdermos o cuidado, nem o respeito na celebração da ceia. Depois de ouvirmos a exortação de Judas, a que nos apeguemos ao ensino fiel da Escritura e perseveremos firmes até o grande dia, nós somos animados agora por também esse meio de graça, a ceia do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 30, ele lembra esse costume, ele lembra essa prática, que é esse meio glorioso. Ele diz lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.